Então, estamos falando com Laura Castro, dramaturga, atriz de teatro, também cineasta, agora com o primeiro filme que está em produção, que vai sair daqui a um ano. Estamos falando, queremos falar um pouco sobre a visão, a sua visão sobre como o seu trabalho caberia ou não no campo de feminismo, para pensar um pouco sobre o tema de feminismos globais, como que seu trabalho encaixaria ou não, como você vê essa questão. Mas então eu queria começar, antes de entrar no assunto do trabalho mesmo, entender um pouco sobre a sua vida e como que você chegou a fazer esse trabalho que você faz. Se você podia falar um pouco como a ideia de fazer obras de teatro que tem a ver com temático de mulher, de direitos da mulher, no caso das mulheres gays e famílias LGBT, como isso surgiu, como você vê a relação entre sua vida pessoal e seu trabalho? É uma relação até bastante direta, né? Eu sou gay, eu sou casada com a Marta, quer dizer, casada ainda não no papel, uma questão, né, também. Mas a gente está juntas, vai fazer 15 anos em janeiro próximo. Então, foi uma coisa que me pegou muito cedo, né? Aos 18 anos eu comecei a namorar a Marta. E bom, sou filha de uma grande mulher, eu considero, de uma grande pesquisadora, de uma pessoa que eu sempre admirei, que sempre trabalhou na universidade, professora titular, enfim, não era na época quando eu era pequena, mas se tornou agora. Sempre o exemplo que eu tive de mulher, uma pessoa que realmente muito, muito produtiva, muito fora do padrão do que seria minha avó já, se eu observasse uma geração anterior, já era uma mulher já totalmente diferente do que era minha avó. E eu me vi aos 18 anos, recém-mulher e gay, né? E isso foi dentro da minha família uma pequena revolução, né? Porque era diferente, porque não era esperado e ao mesmo tempo eu também fui criada com uma cabeça muito livre, né? Com possibilidades muito abertas, justamente por ter essa mãe que eu considero tão espetacular, e meu pai também acompanhava isso. Então, eu achava tudo muito certo, que não tinha problema nenhum. E não durou um mês para eu descobrir que tinha um monte de problema. Então, foi assim... Quer dizer, não durou depois de você falar isso em família? Em família e no mundo, né? E descobri que a coisa não era como eu adolescentemente imaginava que seria. E aí, com isso, fui viver, talvez pela primeira vez, o preconceito e as restrições feitas às mulheres homossexuais e às mulheres de um modo geral, né? Porque, inclusive, num casal de mulheres, uma coisa que chama muito a atenção é a ausência de um homem, né? Como é que você faz para abrir a lata da azeitona, né? Porque falta um homem em casa para praticamente, né? Como é que se tiver um problema no encanamento, quem é que vai resolver isso? Como se as mulheres tivessem uma série de coisas que não fizessem parte da alçada, né? Da vida delas, e que sem um homem fica uma ausência ali. E eu percebi claramente a visão pra gente, enquanto casal, como se faltasse alguma coisa. E com isso, bom, primeiro tive que fazer uma revolução pessoal, né? Muitos anos de análise, de me recolocar no mundo diante disso. E acabei passando, né, depois de alguns anos, por esse desafio da minha vida pessoal. Casei com a Marta no sentido de morar juntas realmente, assumidamente para o mundo que éramos um casal. E depois fizemos tomamos a nossa maior decisão na vida, que foi de ter filhos, né? E nossa primeira filha nasceu em 2010 e a decisão foi de 2008. Foi em 2008 que a gente trocou alianças também, sem grandes eventos, mas porque significava pra gente uma ideia de formar família. E sem muitos exemplos, novamente, num momento que eu fui atrás de conhecer um casal de mulheres com filhos para ver como é que a coisa podia funcionar. E eu tinha uma desinformação absoluta, tanto em relação à concepção, quanto
como é que essa criança poderia ser ou não registrada, o que podia acontecer com ela no futuro na escola. Era um vazio enorme de informações. Então, que me exigiu uma pesquisa de buscar pessoas, de encontrar outras famílias, de trocar informações e depois enfrentar a minha própria experiência, que resumidamente, a gente se habilitou para adoção. Já encontramos um cenário mais positivo, no sentido de que 2 mulheres ou 2 homens eram encorajados a habilitar em conjunto, quer dizer, poucos anos antes você teria que se habilitar como se fosse solteira e a outra mãe não teria nenhum vínculo no papel com a criança. Mas ainda assim o processo de adoção é um processo lento, a gente fez a habilitação, mas ela não chegou a sair por mais de 6 meses, a habilitação, não a criança, a habilitação em si estava tramitando. E aí a gente resolveu pesquisar os métodos de reprodução assistida e a Marta engravidou da Rosa, nossa primeira filha, que nasceu em 2010. E aí, mais uma vez, eu fui atrás de advogados e de entender, e haviam já 3 casos no Rio de Janeiro de registro conjunto de 2 mães. E a gente então chamou essa advogada para nos representar e depois de 8 meses de processo eu pude registrar a Rosa também em meu nome. A certidão dela saiu no dia do aniversário dela de 1 ano. Em 8 meses saiu a sentença, no dia do aniversário saiu a certidão anulando a anterior e uma nova certidão em nosso nome. Depois eu engravidei, que eu tinha muito desejo de engravidar, engravidei do José, nosso segundo filho. Aí o processo dele foi bem mais rápido, levou 2 meses. E quando eu estava já grávida de 8 meses do José, aquela habilitação lá de trás, de adoção, ligaram pra gente porque a gente tinha entrado na fila e tinha uma criança, que era a Clarissa, que tinha na época quase 3 anos, e ela chegou mais ou menos junto do José. Mas formou assim essa grande família que a gente sonhava em fazer lá pelos nossos 18 anos, agora tá toda aí, com 3 crianças. E eu comecei uma mobilização muito... como eu sou artista, né, trabalho com arte, meu trabalho sempre teve muito a ver com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu acredito, principalmente a criação, né, de escrita e tudo. E com as crianças, a minha vontade de falar nesse assunto se tornou uma coisa séria, eu diria. E comecei a fazer alguns trabalhos sobre isso. Um livrinho para criança, que eu espero que saia ano que vem desde a gravidez da Rosa. Um espetáculo... Com temática de família de 2 mães. Com temáticas de famílias de 2 mães. Qual o título do livro? O título do livro? Mamães Coruja. E um primeiro espetáculo infantil que falava de relação mãe e filha, falava também uma questão de gênero, sobre a maternidade na mulher e sobre as muitas possibilidades de família. Esse eu fiz, tinha uma leitura assim bem aberta, mas falava nisso também, com canções do Vinícius. A gente fez mais de 80 cidades no Brasil, fez em Lisboa. E depois, mais diretamente falando da temática LGBT, o espetáculo Aos Nossos Filhos, que a gente está adaptando para o cinema, que a gente pode chegar lá na questão profissional, mas que fala justamente de uma mulher, advogada, que tem um filho com a companheira. Na verdade, a companheira está grávida, né? E ela vai falar para a mãe que vai ter um filho dessa forma, e a mãe na verdade, uma grande feminista dos anos 60, mas vai ter que lidar com essa situação. E aí, isso aí desdobrou em vários pensamentos sobre a questão feminista. Então, sim, eu acho que através da minha vivência, das escolhas que eu fiz, a questão de gênero se impôs e acho que posso dizer que sou feminista. E penso sobre isso. E enquanto essa última peça que agora vai virar cinema para nossos filhos, até que ponto isso é autobiografia? E as personagens que representam você, sua mãe ou outras pessoas que... Não, representam... Tem uma parte autobiográfica, no sentido de que ela nasce assim, muito do meu desejo de falar nisso e do fato de eu ter confrontado, como eu falei lá no início, que mesmo as mentes mais abertas podem ter dificuldade de lidar com essa questão, né? Que eu acho que
as coisas estão aparecendo de fato hoje, que para, né, pouco mais para trás não era, as pessoas não conseguiam ser tão claras, não conseguiam, né, viver da forma que a gente está vivendo hoje. Então é muito novo, efetivamente, o que faz com que o desconhecimento, a ignorância mesmo, torne as coisas difíceis mesmo para as cabeças mais abertas. Mas não é uma situação criada porque e baseada em muitas entrevistas e pessoas que eu conheci, né? Eu quis criar uma personagem homossexual bastante careta, no sentido pessoa tradicional, com um único casamento há muitos anos, uma advogada, com valores bem conservadores, bem certinha. Também para quebrar um pouco o estereótipo do homossexual, como tem que ser uma pessoa porra louca, que vai à festa, que sei lá o que faz. Então, é uma pessoa extremamente careta, inclusive preconceituosa com várias coisas, né, sociais, questões. Ela ali aparece falando com desconhecimento, ignorância em relação ao HIV e fala umas besteiras. Então, uma pessoa lá com seus preconceitos, com as suas limitações e bem caretona, é a personagem homossexual. Em contraponto de uma... Nisso eu não me identifico. Em contraponto com uma mãe que também não é da geração da minha mãe, né? Que é uma geração anterior, que é uma mulher dos anos 60, que lutou contra a ditadura no Brasil, que viveu o momento no Brasil da Revolução Sexual, né? E que em algum momento eu fiz o clique, que eu acho que a gente hoje tem uma presidenta dessa geração, né? Que eu fiz o clique que as conquistas dessa geração, a busca pela liberdade, a revolução sexual, eu acho que abriram caminho, minha teoria é que abriram caminho para o que a gente vive hoje. Mesmo que não diretamente, eu não estava pensando nesse caso, mas abriu caminho para uma democracia que a gente vive hoje de forma mais plena, com possibilidade de conquista de direitos e enfim. E formaram cabeças de jovens diferentes, né? Porque se não fosse a revolução sexual, a gente não pensava como pensa hoje. Então, eu botei essas duas mulheres em conflito, mas porque eu acho que uma vem da outra no sentido não no caso ali diretamente, uma filha da outra vem da outra, mas que as conquistas que vivemos hoje vêm das conquistas que foram feitas naquele momento. Então, tem uma coisa assim representativa nesse sentido. Então, pode ser, tem inspiração na minha mãe, tem a ideia de que é uma mulher com uma cabeça extraordinária, que eu acho que a minha também é, mas é uma mulher de uma geração anterior, que lutou contra a ditadura, que tem todo um histórico que não é o da minha vida em casa. Então, sim, teve uma inspiração pessoal, mas uma criação em cima disso e que acaba discutindo os valores de liberdade, de conquistas em dois momentos diferentes da história do Brasil. Então, você já está respondendo a uma outra pergunta que eu queria fazer, que é como que você vê seu trabalho enquanto artista profissional e também sua militância em relação à história do seu país. E então você mais ou menos explicou, né, esse vínculo que você vê entre as conquistas feitas a partir dos anos 60 com a Revolução Sexual e até onde a gente chegou hoje com o casamento gay legalizado no Brasil e a possibilidade de ter filhos e uma família alternativa, que não é mais alternativa, que era alternativa, que agora é normal juridicamente. Você vê algum vínculo também, porque você, além do seu trabalho no teatro e como artista, como profissional, você também atuou como militante em certa medida. Se você pode explicar um pouco esse processo de você começar cada vez mais, né, uma coisa que está me... Como as informações que se tem são realmente ainda pequenas e as pessoas, como eu falei, em 2008, 2009... eu não sabia nada de nada e precisei buscar ajuda, procurar casais. Eu acabei construindo aí uma rede de famílias homoafetivas, tanto de homens quanto de mulheres. Uma rede de advogados, mais ou menos especializados na questão, que defenderam um caso, outro, e que foram se falando e criando informações. E por conta dessa rede e do meu trabalho
artístico, né, que cada vez mais cai por esse lado. Quer dizer, hoje eu me associo artisticamente à WIFT, que é Women in Film and Television, uma organização internacional. Fui ao Festival do Filme de Femme, que é, enfim, um festival voltado para o cinema de mulheres. Então, eu ganhei também uma possibilidade de visibilidade, de discussão desses temas, que acabou que eu me tornei um elemento catalisador de outras pessoas e outras famílias na mesma situação, em situação parecida ou querendo formar família. E com isso, hoje são quase 500 famílias do Brasil todo reunidas, na verdade, via grupos virtuais no Facebook e coisas do gênero. Já tem 3 anos que há um encontro presencial de algumas famílias que podem se encontrar. E fui chamada no ano passado por uma mulher que trabalha no Senado. Ela trabalha na parte de assessoria de imprensa e é gay, casada com uma outra mulher. Elas têm também 3 filhos. E ela me chamou para participar de uma audiência pública sobre novas configurações familiares, com a senadora Ana Rita, do PT, que abriu espaço para essa discussão. E aí tinha um representante do Ministério dos Direitos Humanos, a Maria Berenice Dias, uma advogada que tem a... Suíça, né? É desembargadora? Agora desembargadora, exatamente. Mas foi das primeiras a defender os direitos LGBT no Brasil, né? Aí tinha eu e mais um representante, agora esqueci o nome dele, depois eu vou te dar, que não era do Ministério dos Direitos Humanos, era um representante direto do governo federal, mas não... E abriu-se uma mesa de discussão. Foi muito interessante porque era 8 horas da manhã, passava na TV Senado e teve uma repercussão enorme na internet contra, né? Os religiosos todos, não sei o quê, falando que não tinha nenhum representante de Deus naquela mesa, que todos iam pelo mesmo lado, não tinha ninguém representando a voz deles, né? Que ainda há, na verdade, eu acho que esse movimento, que na época que eu estreiei a peça, tinha lá o Feliciano assumindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? A senadora Ana Rita fez essa mesa também em contraponto para o Senado fazer um contraponto à Câmara. E tem um movimento forte. Desculpa, que eu acho que para os públicos talvez não saibam quem é Feliciano e o que é esse... O Marco Feliciano ele é até engraçado contar, porque para quem não sabe nada chega a ser engraçado. Ele é no Partido Conservador, ligado a... Ele é pastor da Igreja Evangélica e ele acabou sendo nomeado presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E ele não só é contra todos os direitos humanos da população LGBT, como também a todos os movimentos de direitos raciais, da questão da comunidade negra. Ele é a favor de políticas anti-gay e é um racista claro, assim. Ele fala coisas assim que a gente nem imagina escutar mais, né? Que a população negra foi escrava porque mereceu. Ele lê a Bíblia assim, ainda como liam no século XIX, sei lá, no século XVIII. Então, é uma coisa muito assustadora um cara desse estar na Comissão de Direitos Humanos. E ele foi muito contra todos os direitos adquiridos da população LGBT, né? Ele fez um movimento contra a união civil, que na época ainda não tinha o casamento, muito contra o casamento, e criança, então, nem se fala, porque a gente vai desvirtuar, comer as criancinhas, sei lá o que vai acontecer. Então, foi um movimento conservador que ganhou até uma notoriedade, ele fez muita mídia em cima disso, muita divulgação em cima disso, e o ponto que eu ia chegar era esse, que quando há
um movimento evidente de conquista de direitos, a reação se torna também muito mais Evidente. Então, Ou seja, estavam ganhando espaço e conseguindo estamos, formar. eu acho que ainda estamos, mas aí a gente tem que se deparar com essa reação daqueles que não querem que a coisa mude, né? Da reação conservadora clássica. Vamos manter como está, isso está invadindo. Então começam a ter movimento de orgulho hétero, movimento dos homens, né? Coitadinhos dos homens. Sim. Coitadinhos dos héteros, brancos, louros e homens. Esses são os piores, eles sofrem muito. Eles têm feito movimentos de verdade, porque estão sentindo o seu espaço modificar. Sim. E aí você sente ainda mais necessidade de tornar as coisas... Acho que não tem que brigar com essa gente não, porque vai gritar sem eco, porque o movimento continua caminhando. Mas eu sinto ainda mais necessidade de tornar as coisas muito claras, muito faladas, muito públicas na televisão, no cinema, no teatro, nas entrevistas. Eu falei, desde que eu tenho filho, eu dou entrevista no Dia das Mães. Todo Dia das Mães sai em algum lugar na minha família. E esse ano eu recebi 3 telefonemas. Eu falei, já não cansaram de falar da gente, não? Mas é porque nem todo mundo aceita mostrar a família e tudo. E eu, ao contrário, eu acho importante mostrar. Eu acho que... Eu entendo, tenho até amigas psiquiatras, que aí não vai poder mostrar porque o paciente, não sei o quê. Mas eu tô num lugar onde eu posso mostrar e eu acho que é importante mostrar. Porque se eu tivesse visto mais jornais, mais televisão, mais filmes, teria outra facilidade na minha vida, né? Então eu acho que é o que eu posso fazer, a militância que me cabe. E eu estava te contando antes também, em termos de militância, tem esse grupo, essa rede que surgiu depois dessa audiência pública no Senado. Surgiu um projeto que partiu até da Maria Berenice, de pensar uma associação, formalizar essa associação de famílias homoafetivas, com o nome de ABRAF, a sigla de ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, para justamente criar um espaço onde se possa procurar, tirar dúvidas sobre registro das crianças, fazer movimentos coletivos no sentido de que agora está acontecendo uma coisa muito engraçada. Alguns cartórios, depois do casamento, depois da mudança da lei de reprodução assistida, estão registrando as crianças de 2 mães e de 2 pais assim que nascem, sem passar por juiz nenhum, sem processo nenhum, como eu passei. Outros não, porque não existe uma lei formal. Então, está aparecendo nos Estados Unidos. Se você for para juiz de fora, você registra. Aqui no Rio, não. Porque tem o juiz de direitos civis é um homofóbico conhecido. Sim. Então, para que se busque uma igualdade nisso, para que se busque projetos, enfim, criar... Uma lei nacional. Uma lei nacional. E aí eu estou envolvida nessa criação da ABRAF. Querem que eu presida, mas não sei se eu posso. Eu tenho 3 filhos para criar, não sei se dá tempo. Mas, sem dúvida, estou envolvida nesse movimento que eu acho que é bem importante, essa ligação das famílias, por vários motivos, né? Desde os direitos mais básicos até a questão de saber que não está único no mundo, né? E isso é para regularizar os cartórios, ou seja, criar lei que regulariza. Isso seria o primeiro projeto, né? O registro de filhos. De 2 mães ou 2 pais. Isso. E você acha importante também o movimento existe atualmente um movimento para mudar a lei, para criar uma legislação federal que mude a Constituição, que altere a redação da Constituição, onde diz que união civil é entre um homem e uma mulher? Ou formar uma lei que explique, porque hoje casamento gay é possível no Brasil por conta da decisão da Corte Exatamente. Suprema. Eu acho que tem que mudar a lei, para não haver... Eu acho que o ideal seria mudar a lei com relação ao casamento e à união civil, para que não haja dúvida, né? Porque, na verdade, diz que tem que ser um homem e uma mulher, mas não diz exclusivamente. É nessa brecha que pega, né? Não diz exclusivamente, então pode também. E assim que o Superior Tribunal Federal está lendo e agora o casamento já não há nenhuma dúvida, né? Qualquer cartório, mesmo aqui o do Rio, que o juiz é homofóbico, não há dúvida, você tem que... vai casar. Mas, com relação às crianças, não, na verdade.
é a tendência, mas é tudo pelo âmbito jurídico, né? Então, como não há nenhuma lei regulamentando, ainda não há uma decisão que regularize os cartórios, as crianças ainda não. E o ideal seria uma mudança realmente na lei que, sim, uma revisão da Constituição que pudesse neutralizar. Porque no Brasil é o contrário, mudando a Constituição não aconteceu nenhuma, né? Foi tudo no âmbito jurídico. Sim. E no âmbito ainda política de militância, como que você vê, porque seu trabalho é todo em torno, como você explicou, é muito claro a relação entre sua vida pessoal e familiar, sua vida profissional, pelo menos em algumas das obras que você escreveu e atuou, e a sua militância política que vem muito relacionado com a sua vivência, ou a vivência da sua família. Como você vê essa parte do movimento LGBT, para dizer assim, das famílias e dos direitos das famílias e da maternidade e paternidade, como você vê relacionado com o que você chamaria de um movimento feminista ou um movimento especificamente LGBT em termos mais globais? No mundo, que você diz? Bom, no Brasil e no mundo, então talvez começando no Brasil. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como eu vejo essa questão das famílias inserida nas outras questões dos movimentos LGBT e feministas de um modo geral. Sobretudo a história no Brasil. Como você vê esse momento da militância para os direitos familiares, os direitos de família, relacionado com a história do movimento LGBT ou a história feminista ou do feminismo no Brasil? Que você mencionou no início, que você vê onde estamos agora como um resultado do início da Revolução Sexual. Sem dúvida, né? Como eu falei no início, com relação à questão feminista, teve, junto nos anos 60, uma mudança drástica, né? Desde o direito do divórcio, né? Que faz uma diferença enorme, acho até engraçado que como a personagem lá na peça viveu de fato a revolução sexual, quando a filha vem contar que vai ter um filho com a companheira, que a companheira está grávida, ela fala logo, mas vocês fizeram uma homenagem a trois, quer dizer, foi a três, porque ela viveu a revolução sexual, teu sexo livre, tudo podia, né? Enquanto a personagem na sua obra é uma pessoa conservadora, é muito monógama. E aí ela fica horrorizada. Não, fertilização in vitro, pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum que eu ia fazer uma homenagem. E a mãe acha... porque a gente teve, né, também um retrocesso conservador, principalmente por conta da AIDS, eu acredito, né? Sim. Então, o sexo livre, sem limitações, tudo era possível, foi drasticamente diminuído, o que junta um pouco as histórias com a questão do movimento gay de um modo geral, né? Porque a AIDS começa na população gay majoritariamente, gays masculinos, e aí surge eu acredito ali, uma nova militância gay, porque as coisas conquistadas, o direito à liberdade, não sei o que, vai muita coisa para o saco, muita gente morre. Os religiosos de plantão vão dizer que é castigo, né? Sim. E aí você tem que começar de outro prisma, de outro lugar, né? E eu acho que também foi uma luta vencida, mas vencida com uma certa rapidez, se você pensar isso nos anos 80, a gente agora em 2014, e você tem a AIDS hoje como uma doença crônica, né, que não é mais uma doença que vai matar, nem é mais fácil de lidar do que uma diabetes, né? E mais uma vez, e espalhada, não é uma doença que tem foco na comunidade gay, todo mundo pode pegar ou não, né, se não tiver os cuidados ligados a usar camisinha e tal. A educação sexual do mundo teve que se readaptar, mas eu acho que sai do nicho gay, se torna uma doença crônica e junto com isso tem novamente o movimento de vencer o preconceito, de vencer, de ganhar
de ganhar um novo lugar para a vivência das liberdades sexuais hoje, né? Então, eu acho que os movimentos, de alguma maneira, eles se encontram, né? Tem uma interseção. O movimento feminista, o movimento gay, mesmo os movimentos, de um modo geral, de direitos de minoria, sempre bota minoria entre aspas, como se mulher fosse minoria, como se negro fosse minoria. Acho que os gays talvez até sejam minoria, mas é tudo chamado no saco das minorias, né? Muita coisa é maioria. Mas começa a haver no mundo todo uma preocupação com esses direitos. No Brasil, eu acho que, para mim, até na minha trajetória, cruzou com a questão dos movimentos da população negra, desde as cotas nas universidades, das cotas nas escolas, nas empresas, na televisão, no cinema. Antes de começar a trabalhar com a questão do direito LGBT ou da mulher, eu fiz vários espetáculos sobre cultura negra, então uma questão que sempre me envolveu muito. Tenho muitos amigos artistas negros, sempre produzi muito junto com eles, e existe um clamor aí também de direitos, de visibilidade, de um outro lugar. E eu tenho a nítida impressão que uma coisa vai caminhando mais ou menos junto com a outra, né? A questão dos direitos iguais para todos, para as mulheres, para os negros, para os gays, até que a gente... Aí as pessoas falam, não, mas aí fica segregando a população em mulheres, em negros, em gays, até que um dia não se precise mais. Mas o fato é que é muito fácil falar que não precisa de direitos especiais quando as oportunidades não são iguais, né? Então, dos últimos anos no Brasil, acho que eu vou dizer, não sei, estou pensando aqui, acho que desde do governo Lula e Dilma, tudo começa a ter uma preocupação ligada a essas questões de forma muito mais evidente. Inclusive no meu trabalho, que é produção cultural, eu vejo claramente que eu consigo parcerias e, às vezes, recursos para projetos que valorizam esse tipo de ação afirmativa em todos os campos. E quando eu comecei minha atividade profissional, não achava da mesma maneira. Tem uma mudança política que favorece. E você consegue financiamento através de ONGs, através do governo? Para a cultura, eu consigo principalmente os financiamentos através das leis de incentivo, que são dadas normalmente pelo Ministério, aprovados pelo Ministério da Cultura. E que, para firmas particulares. Mas que a maior parte dos financiamentos que eu consigo são firmas estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras. Que apoiam... Que, de alguma maneira, têm um pensamento menos comercial e se enquadram com uma política pública mais... Se a política pública do governo federal que influencia nesse tipo de escolha. Se direciona para ajudar essas questões sociais, de movimentos sociais, de direitos igualitários. Isso, e esse reflexo na cultura, eu vejo isso acontecendo. E você vê também esse refletindo no público, porque outro lado é você conseguir atrair um grande público para as suas obras. Como você vê esse movimento? Olha, quando você faz com esse tipo de enfoque no seu trabalho, o público é receptivo? Olha, eu acho muito legal, porque quando as questões ligadas à cultura negra todas, a gente teve um público enorme mesmo. A população... É a nossa identidade. É evidente que é uma coisa para todo mundo. Assim, pode não ser o mais chique, não cobrar R$100 para você assistir lá no camarote. Ao contrário, eram espetáculos bastante populares, acessíveis, mas que teve públicos de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as idades, e sempre com uma identidade muito grande. Foi muito legal. Com a questão de gênero, LGBT... a gente teve bom público sempre onde foi.
Mas causava mais conflito. Assim, a gente trabalhou bastante o Menininho Não, que era um espetáculo que falava da questão da maternidade e tudo, e as pessoas conseguiam se identificar. Mas quando eu falei de forma bem direta das questões LGBT e tudo, teve praças que, apesar do teatro estar cheio, eu saía dizendo, eu acho que aqui eu escrevi sobre 2 ETs. Tanto essa mãe é um ET, quanto essa filha também é um ET. São 2 pessoas com pensamentos que não necessariamente eu via eco na plateia. Porque a mãe era revolucionária demais, quem é essa louca falando de homenagem e Revolução Comunista, e quem é essa doida querendo... Essa reação que você está sentindo, você sentiu porque foram críticas publicadas ou essa que você sentiu conversando? Teve uma crítica um pouco assim, da Veja São Paulo. Que achou que eram exagerados os personagens. Mas aí a gente teve excelentes críticas, tanto na Folha quanto no Estadão, em São Paulo. E a Veja é a Veja, se não falasse isso ia ser estranho. Mas que ecoou essa sensação que eu tive. E a gente foi a muitas praças, a gente viajou muito. Então, quando ficava em temporada, o público sabia o que estava indo assistir e a reação era bem bacana. Muita gente até que tinha identidade, que esperava para falar depois. E a Maria falou, até você tem que montar uma banquinha aqui depois para atender o consultório. Porque um a um, assim... Vem todo mundo querendo falar, querendo trocar. O que eu achava, na verdade, muito legal. Mas a gente foi também para interiores, que o Sesc propiciou, e ali às vezes eu senti um baita sustão, assim, né, de quem são essas mulheres, porque elas, na verdade, nenhuma nem outra se enquadram num perfil familiar. Na verdade, as duas ali, dentro de uma observação bem conservadora, nenhuma presta. Pega essas personagens e queima. Bota na fogueira as 2 bruxas. Nenhuma presta. Então, por mais que elas vão ter preconceitos diferentes e visões diferentes, eu senti que tinha público que nenhuma nem outra, pelo amor de Deus. E isso, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, você teve essa recepção mais... Tive uma recepção... mais positiva. Mais positiva. Claro que eu fiz em teatros, assim... Eles não eram teatros enormes, eram teatros, né, propícios, eu acho, para o tipo de trabalho. Tem um trabalho também de 2 pessoas no palco. Que é um espetáculo íntimo e tudo. Mas agora, essa questão está sendo muito falada na grande mídia também, né? No ano passado teve o... E mesmo nas novelas, nas na televisão. novelas e tudo, né? No ano passado teve foi esse ano, o Matheus Solano fazendo Félix, que teve um grande romance gay numa novela da Globo. Da Globo, que deu um beijo gay, né? Um beijo entre 2 homens no final da novela e com filhos envolvidos, né? Tinham 2 filhos. E curiosamente esse ator que fez muito sucesso nesse personagem trabalha comigo desde os 19 anos. Então, o Matheus... Então, no teatro. No teatro. A gente fez nosso primeiro espetáculo profissional juntos. Legal. Então, foi alguém que eu tive muita troca e ele mesmo me falou, teve em casa há pouco tempo, o retorno para ele foi extremamente positivo, né? A família brasileira toda torceu pelo personagem dele para ficar com o mocinho lá, não sei o quê. Então, acho muito porque legal, ele, pessoalmente, na vida real, não é gay. Não. Ele... Nenhum dos 2, né? Nenhum dos 2, eu acho. O Matheus eu realmente sei que não, porque o outro eu não conheço pessoalmente, mas o Matheus não, e conheço a mulher dele, eles têm uma filhinha da idade da Rosa, da minha filha mais velha. Minha última pergunta, então, como você está falando esse tempo sobre a recepção no Brasil e também sobre o movimento no Brasil dentro do contexto da história do Brasil, como você vê no contexto internacional? Você já viajou para a Europa com a peça? Você, acho que não, você mostrou a peça nos Estados Unidos em ambiente universitário. Como você vê
os vínculos, o que tem em que sentido tudo que você está falando sobre esse processo no Brasil e a recepção dessa nova realidade no Brasil, como você vê isso como um fenômeno global e o que você acha que é muito particular ao Brasil? Pode escolher um lugar? Não, eu realmente tive muita oportunidade de pensar sobre isso porque eu faço a peça com a Maria de Medeiros, né, que é uma atriz muito internacional, que tem uma carreira muito internacional, que ela é portuguesa, mas vive em Paris desde os 16 anos. E ela faz o papel da mãe e na faz peça. o papel da mãe. E a Maria trabalhou nos Estados Unidos com o Tarantino, trabalhou muito no Canadá, trabalhou muito na Itália, trabalhou, enfim, em vários países da Europa. Então é uma pessoa que traz um pouco esse olhar internacional. E quando eu mandei o texto para ela, e tem uma ligação com o Brasil também muito forte, mas quando eu mandei o texto para ela ver, ela me diz que imediatamente lembrou de um casal de amigos gays na Itália que estava tendo filho e de um outro casal de mulheres amigas nos Estados Unidos e como que isso tinha uma questão global hoje muito forte, como isso estava em questão no mundo todo. E aí, tanto ela veio fazer o espetáculo aqui no Brasil, como a gente começou a levar. Primeiro a gente foi a Portugal, fomos a Lisboa, e a Maria tinha muito medo da reação dos portugueses ao espetáculo, porque realmente a gente chegou lá e descobriu, por exemplo, apesar do casamento hoje ser permitido, uma mulher solteira ou casada com outra mulher não tem direito à reprodução assistida, a fazer reprodução assistida em Portugal. Então elas todas vão para a Espanha, resolvem na fronteira. Mas é um país ainda com uma série de preconceitos e limitações nesse sentido. Só que a semana que a gente chegou, eles tinham acabado de aprovar no parlamento a coadoção por parceiro homossexual. E então o tema estava fervilhando. Então, em termos de legislação, Portugal está na frente do Brasil. Pois porque não foi porque a lei no Brasil não foi alterada, né? Sim, Portugal, e foi antes da decisão da Suprema Corte no Brasil, o casamento gay foi em Portugal. Foi legalizado em Portugal por lei. Sim. E aí tinham aprovado a coadoção naquela semana. Então o público que a gente encontrou foi muito receptivo e muito interessado, mesmo nas entrevistas que a gente deu, em como que as questões estavam no Brasil e como estavam em Portugal. E inclusive nesse grupo que a gente tem, nessa rede na internet, tem uma parte de Portugal, deve ter umas 100 famílias de Portugal. Porque a mesma língua vai aproximando as pessoas e aí com isso você fica... A questão de filhos em Portugal ainda é muito complicada, porque apesar do casamento ser permitido, eles fazem fora, né, a inseminação. Aí depois em Portugal não pode ter filho sem pai, então elas ficam indo a cortes e procurando o pai. E aí você diz que é uma inseminação, que se for uma inseminação com banco você tem que trazer, aí vem a corte europeia para decidir que a criança de fato pode continuar sem pai no registro. Eles colocam 2 mães? Não. Isso que estava passando na época, a coadoção, mas me falaram, eu conversei inclusive com a irmã da Maria, com a Inês de Medeiros, que faz parte lá ela é senadora em Lisboa, e ela falou que tinha passado, mas todo esse grupo que eu tenho ligado a Portugal, eles me afirmam que ainda não existe registro. Então alguma coisa passou uma primeira instância, mas eu acho que ainda não foi porque tem no direito o direito das crianças a filiação, a conhecimento da filiação, e essa filiação é entendida biologicamente, então por isso a criança teria que ter direito a saber. A saber do pai, exatamente. Isso. E aí fomos primeiro para Portugal, depois a gente levou para o Festival do Filme de Femme em Paris, e foi muito, muito interessante, porque na França está tendo todas essas manifestações terríveis anti os direitos homoafetivos todos, né? Sobretudo anticasamento. Sobretudo anticasamento. A filha, então, nem se fala. Então, a gente teve teve 2 debates lá.
muito significativos, assim, com um público... Era um festival de filmes de mulheres, né? Sobre questões femininas e feministas e com realizadoras e, enfim. E a gente falava um pouco da adaptação desse projeto para o cinema e apresentou o projeto no teatro. E então era um público muito favorável à questão, mas que disseram para mim que aquilo lá era ficção científica. Usaram essa frase, que parecia super distante, possibilidade de um registro de uma criança em nome de duas mães ou dois pais, que as coisas eram super dificultadas. Aí um rapaz deu um depoimento que para ter filho eles fizeram acho que a clínica era em Israel, um óvulo americano, uma barriga na Índia. Ai, entrou no telefone. Peraí. Opa. Eu achei que tinha pedra. Na próxima tem que tirar esse telefone da sala. Desculpa. Pega ele. Alô? Você apagou na hora? Não parei de filmar, mas não tem problema. Depois você edita. Então tá. Enfim, era uma coisa assim, a clínica em Israel, o óvulo nos Estados Unidos, a barriga na Índia e para eles terem um filho que no fim das contas não ia ser registrado no nome dos dois de jeito nenhum. Mas era uma coisa... Era um casal bastante bem... Muito dinheiro para fazer esse carnaval, mas uma coisa realmente muito, muito complicada, né? Inclusive questões feministas, fiquei chocada querendo pesquisar mais, mas justamente porque a barriga de aluguel nos Estados Unidos é uma coisa muito, muito cara, né? Os europeus, de um modo geral, estão fazendo barriga de aluguel na Índia e essa pessoa depois saiu para jantar comigo, me mostrou fotos e tudo. Elas vivem como se fosse numa espécie de um acampamento onde vivem várias mulheres parideiras de filhos de europeus. Coisa assim... Heterossexuais também, ou seja, não é um fenômeno de... Não é só, claro que não. É. Mas uma coisa doida, né? Isso no Brasil, por questões assim, é proibido o aluguel, né? Eu conheço agora 2 casais de homens que usaram de o que eles chamam de empréstimo temporário de útero, mas tem que ser alguém da família até 4º grau e que de fato esteja emprestando. Que é outra fronteira da legislação, né, que está sendo agora debatida. Então, porque é curioso, né? Ao mesmo tempo é o corpo da mulher, é a barriga dela. Sim. mas são questões que ficam na minha cabeça, assim. Fiquei muito impressionada com essa... E eu estou muito curiosa de saber como é que o filme vai ecoar, porque a gente está fazendo em coprodução com a França. E é uma temática, assim, bem brasileira, no sentido de que fala da ditadura militar no Brasil, fala da situação no Brasil hoje, exatamente como ela é. Acho que a relação dessa mãe e dessa filha é bem brasileira, tem um recorte bem brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa temática que a gente tem visto... É uma temática bem globalizada. E tem visto reação no mundo todo. Inclusive, lá em Michigan, na sua aula, também achei muito interessante. Inclusive, achei que os atores da Universidade de Michigan fizeram um pouquinho inglês maravilhosamente bem. Pegaram rapidinho a coisa e fizeram maravilhosamente bem. E... Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos é curioso, né? Essas questões parecem já ultrapassadas, por um lado, porque já tem um monte de famílias e as pessoas não acham nada diferente, enquanto aqui, ao mesmo tempo que é tudo muito tranquilo, cada vez que a gente se apresenta é uma apresentação, né? Tem uma coisa de único. Eu sinto que lá as coisas... Mas... tem a coisa de um país tão plural e em cada estado uma coisa diferente, e as leis anti-gays e as dificuldades
E então, por mais que tenha muito mais história em relação ao movimento LGBT, tem também, em determinados lugares, mais entraves e mais dificuldades. Parecido com o que você estava falando sobre o Brasil. Né? Parecido. Depende Um pouquinho menos no sentido de que o Brasil consegue ainda, né, uma coisa um pouco mais geral, quer dizer, o casamento foi um pouco por lei e mesmo quando o Supremo decide, porque o casamento foi uma coisa assim, dependia, depois que aprovou a união homoafetiva, dependendo do cartório fazia o casamento, que dependia da cabeça do juiz do cartório. Aí depois o Supremo aprovou o casamento. Aí agora não importa a cabeça do juiz do cartório e todo mundo pode casar. Aí agora a coisa dos filhos, com o advento do casamento e a mudança da lei de reprodução assistida, que garantiu que, por exemplo, duas mulheres pudessem fazer troca de óvulos. Então, esses casos eles não conseguem fazer nada, porque quando a mulher gera o óvulo da companheira, aí todos os cartórios registram direto, porque eles não conseguem determinar quem é a mãe. Mas quando eu fiz em 2010, isso era proibido. Então é uma lei, se não me engano, de 2012, que modifica a lei de reprodução assistida, criando leis de fato sobre a questão, para as famílias homoafetivas, regulamenta a questão dos homens e das mulheres gays. E aí com isso abre todo um novo espaço. Agora, quando é material genético e barrigas de uma só, aí, mesmo havendo casamento e mesmo havendo a comprovação de que é um doador anônimo, os cartórios ainda têm autonomia de leitura sobre isso, e aí você tem que entrar com um processo, caso o cartório não seja favorável, para resolver. Resolve razoavelmente rápido, né? Há 2 anos atrás, no meu caso, foram 2 meses. Mas ainda assim é um trabalho chato de se ter, né? Bom, é isso, Laura. Muito obrigada. Falei pro Bruno. Foi ótimo, maravilhoso. Acho que cobrimos todas as bases. Então, muito obrigada pela entrevista. E fechamos aqui. Obrigada.